Para você, qual a maior dificuldade na formação de um professor? Eu acho que o mais difícil para a gente é conciliar o que a gente quer fazer com a teoria que a gente aprende. Porque todo mundo que é professor já tem um objetivo em mente, né? Já tem uma vontade. Então ele vai com um pensamento. E quando ele chega lá, ele depara com várias teorias. Então eu acho que o mais difícil é isso, entendeu? A Conciliar teoria é diferente da da prática, né? prática. Sim, Exatamente. verdade. O mais difícil. Quais dificuldades você já enfrentou em sala de aula? Principalmente desrespeito, indisciplina, falta de vontade de estudar, porque eu fico tentando mostrar para eles a importância do estudo e eles não veem muita importância. Então, o mais difícil para mim sempre foi isso, ligado à indisciplina e à falta de vontade de estudar. Já entrando nesse assunto, que maneira você acharia mais eficaz para fazer um aluno entrar mais no assunto da matéria, se dedicar mais ao assunto? Como você faria para fazer uma... Bom, no meu caso, eu procuro mostrar para eles algo concreto. Por exemplo, na minha matéria que é História, se eu estou trabalhando alguma coisa que aconteceu lá na Europa, Revolução Francesa, eu mostro para ele que teve uma ligação com o nosso país, para ele poder ver que tem importância sim. Né? Porque o aluno, o jovem, a criança, eles sempre buscam uma indagação assim, para que eu estou estudando isso? Sim. Né? Então eu sempre demonstro para eles nesse sentido, que tem ligação com tudo que a gente estuda no mundo, tem ligação com o nosso Aí país. dê mais importância na matéria, né? Para despertar o interesse, né? Sim, eu entendi. Há muita dificuldade em se passar conhecimento para um aluno? Eu acho, a minha ideia, talvez eu esteja errada, que a gente não passa o conhecimento, não. A gente passa a informação. O conhecimento é algo que a informação desperta nele. Então, por isso que é difícil o conhecimento, esse criar o conhecimento, entendeu? Porque muitas vezes a gente passa muita informação para ele, mas o querer dele não está de fazer aquela informação virar o conhecimento. Então ele recebe a informação e fica com ela parada, Aí não transforma. Uhum. Você está entendendo? Por exemplo, a gente semeia lá a ideia, um projeto, por exemplo, né? Escrever uma redação, fazer um texto dissertativo, alguma coisa, mas a gente dá a ideia. Na hora do menino fazer, ele tem que transformar aquela ideia numa parte mais prática. E aí, como ele não está muito interessado, muitas vezes não vira conhecimento, né? No começo de sua carreira, você enfrentou problemas para se adaptar ao ambiente escolar? Muito. Tipo quais? Principalmente essa situação que eu te falei de indisciplina. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, mas não como professora. Entendeu? Eu trabalhei muito no comércio, eu trabalhei muito em outros setores. E eu tinha o hábito de chegar, fazer meu trabalho e ver o resultado dele. E na escola, para a gente poder ver o resultado, não é 100% nunca, às vezes nem 50%. E eu ficava, assim, frustrada, entendeu? Até eu ganhar mais maturidade no meu trabalho e perceber que, às vezes, não é um resultado de 100% que é o ideal, entendeu? No começo de sua carreira, você se sentiu meio assim, igual primeira aula, você acabou de falar na faculdade, primeira aula que você vai dar, um sentimento meio assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir fazer os alunos entender a matéria? Exato. Vencer a timidez, porque eu sou muito tímida, parece que a maioria das vezes o pessoal acha que não, mas eu sou muito tímida, então não só diretamente na sala de aula, mas às vezes até na faculdade mesmo, apresentar um trabalho para a faculdade inteira, né? A prática de estágio, você entendeu? Eu senti muita dificuldade nesse sentido. Tinha o conhecimento, tinha a informação, mas na hora de passar, às vezes dava um bloqueio, dava uma preocupação, entendeu? Em que situação você acha que seria mais necessária a sua experiência como professora em sala de aula? Tipo, por exemplo, sua experiência que você adquiriu durante anos dando aula. Em que situação, que problema dentro da sala de aula você acha que é eficaz uma experiência de anos dando aula?
Em que situação, por exemplo? Eu acredito que na situação de vivência do aluno. Porque às vezes ele traz uma situação para dentro de sala, um problema para dentro de sala que atrapalha ele na aprendizagem. E os anos de experiência da gente, a maturidade no trabalho, você consegue ter essa visão. Entendeu? Às vezes, não é que ele não sabe, não é que ele não é um bom aluno, mas a habilidade dele é em outra área. Então, isso daí é só com maturidade no trabalho que a gente percebe, só com tempo, né, de profissão que a gente percebe. Então, com o passar do tempo, eu fui percebendo que a gente, quando professor, a maturidade traz outras habilidades para a gente e facilita a aprendizagem do aluno, você entendeu? Não é que eu vou conhecer o aluno, eu tenho que ficar conhecendo ele o tempo inteiro, não é isso não. É porque a gente vai ter um olhar diferente, entendeu? Eu acho que é nesse sentido, no ganho da aprendizagem dele. Porque às vezes ele sabe a matéria, né? Mas ele consegue desenvolver melhor de outra forma. Tem menino que ouve melhor, tem menino que ele vai ali para poder ajudar o colega e ele sai melhor do que a gente. Você tá entendendo? Eu entendi É bem nesse o que é. sentido.